Bom dia, sétimo ano. Vamos à semana um do PET 5. Essa semana a gente vai falar sobre o Barroco. O barroco é um termo que serve para designar a arte que surgiu no fim do século XVII na Itália e que teve seu auge no século XVIII, espalhando-se posteriormente para outros países da Europa e América Latina. Além disso, o barroco também se manifestou na literatura e no teatro. A arte barroca foi o estilo que sucedeu o Renascimento, ou seja, ele veio depois no Renascimento. Ambos os estilos compartilhavam do gosto pela antiguidade clássica. A expressão barroco significa absurdo ou grotesco e foi assim chamado pelos críticos a fim de ridicularizar essa arte que abdicava, né, que deixava de lado as regras do estilo clássico. Na América Latina, o barroco ganhou força por meio de artistas que iam e vinham da Europa. Após a reforma protestante e a contra-reforma ocorridas no século XVI, a Igreja Católica perdeu força e apoio na busca da retomada das ideias teocentristas. O barroco surge em meio a crises políticas e religiosas. A Igreja Católica, com o intuito de frear os novos fundamentos protestantes, buscou, através da arte, um meio de reafirmar os valores cristãos. Então, por conta da reforma protestante, o protestantismo estava ganhando espaço e a Igreja Católica vinha perdendo espaço. Então, ela usou da arte barroca para atrair os fiéis. E isso ficou conhecido como uma contra-reforma, né? Uma reforma contra a reforma protestante. A arte barroca apresenta, sobretudo, características bastante detalhistas, dramáticas e expressivas que, de alguma maneira, mexem com o emocional do espectador. Então, as obras barrocas elas precisam despertar sentimentos nas pessoas. A pintura barroca assumiu características realistas e um ousado contraste de claro e escuro, a fim de intensificar a noção de profundidade. Além disso, a luz tem o objetivo de conduzir o olhar do espectador à cena principal. Um dos mais notáveis artistas desse período foi o italiano Caravaggio. Sua obra, A Vocação de São Mateus, reflete bem as características citadas anteriormente. O olhar do fruidor, do espectador, de quem está vendo, fixa no raio de luz que conduz ao acontecimento principal da obra. Jesus à direita, apontando para Mateus à esquerda. Então, esse contraste de claro e escuro que a gente vê nessa obra aí, da Vocação de São Mateus, essa obra do Caravaggio, é uma característica muito marcante do barroco, né? O contraste de claro e escuro e essa luminosidade focada em determinadas coisas que é para atrair o nosso olhar, atrair o olhar do espectador para o que é importante ali na obra. Na escultura evidencia-se especialmente a dramaticidade e a teatralidade das expressões, o movimento e a exuberância das formas. Na Itália, o trabalho de Bernini ganha destaque pela representatividade do estilo. Suas esculturas parecem ganhar vida própria, causando um grande impacto para quem as aprecia. O Êxtase de Santa Teresa é uma das suas obras mais famosas. A escultura é feita em mármore, em tamanho natural, e está localizada na igreja de Santa Maria della Vitória e parece flutuar e dominar as emoções do espectador. Então aí a gente tem o Êxtase de Santa Teresa, nessa obra aí para a gente ver, feita em mármore, uma escultura feita em mármore em tamanho real. Na arquitetura, o barroco se utilizou de elementos para dar impressão de dinamismo, esplendor e grandiosidade, tanto nas fachadas quanto no interior. Elementos sinuosos, ou seja, cheio de voltinhas, né? Como os espirais e formas contorcidas eram usados para conferir efeitos ilusórios, reforçando a impressão de movimento ascensional. Francesco Borromini, artista barroco, Francesco, entre muitas obras, construiu a igreja de Santa Agnese em Angoni e também a igreja de Santa Andrea della Frate, ambas em Roma. No Brasil, a arte barroca permaneceu durante o período colonial, né, enquanto o Brasil ainda era colônia, e serviu para facilitar o doutrinamento católico, além da decoração das igrejas. Na arquitetura destacam-se inúmeras igrejas em várias regiões do país, como, por exemplo, a Igreja de São Francisco, na cidade de Salvador, a Igreja de Santo Antônio, na cidade de Cairo.
Ambas são consideradas ricas expressões do barroco brasileiro. Quanto à escultura, não podemos esquecer o nome de Aleijadinho, né? Antônio Francisco Lisboa, na verdade, era o nome dele. Aleijadinho é um apelido. Um dos artistas mais notáveis do barroco brasileiro, que além de escultor, também projetou várias igrejas. Suas obras estão espalhadas por inúmeras construções em Minas Gerais, entre elas a Última Ceia no Santuário de Congonhas. Então aí a gente tem uma imagem do convento de São Francisco, Salvador, na Bahia. E aí a gente tem uma imagem da belíssima igreja aí do convento de São Francisco, a imagem do interior dessa igreja, né? Riquíssimo, cheio de dourado, né? De ouro, muitas voltinhas, muitos detalhes, muita sinuosidade, né? Muita exuberância, muita riqueza. E aí vem um pedaço falando sobre o que é a arte sacra e qual que é a diferença entre a arte sacra e a arte religiosa. Olha só que a arte religiosa, as duas são obras artísticas de cunho religioso. Só que quando a gente fala em arte religiosa, essas obras elas não estão dentro, elas não fazem parte dos cultos e dos rituais religiosos. Né? Normalmente elas estão guardadas em museus, não está dentro, não está fazendo parte do ritual religioso. Já quando a gente fala arte sacra, podem ser as mesmas obras, ou muito parecidas, mas elas fazem parte ainda, elas são utilizadas ainda nesse espaço litúrgico aí dentro dos rituais, dentro das cerimônias religiosas. E aí a gente tem uma figura do Museu da Liturgia, em Tiradentes. E aí tem uma curiosidade, olha só, liturgia é um substantivo masculino de origem grega. O termo está relacionado ao serviço religioso desenvolvido por algum representante da igreja. Pode ser padres, bispos, apóstolos, né? Entre outros. Em outras palavras, a liturgia representa a união das práticas desenvolvidas nos ritos e cerimônias relativas aos ofícios divinos. E aí, então, mostra o que você aprendeu e responda. Com base na leitura do texto, qual foi o período histórico que o Barroco permaneceu mais atuante no Brasil, né? Quanto foi que o Barroco atuou aqui no Brasil? Faça um breve comentário, evidenciando, dizendo quais são as características do Barroco. Número 2. Observe a figura 4, onde temos a imagem interna da igreja e convento de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia. Agora, descreva com suas palavras as características dessa imagem. Não se esqueça de expressar sua opinião sobre essa obra de arte barroca no Brasil. Então, você vai dizer as características da imagem. Você pode dar uma olhada lá em quais são as características do barroco e ver quais dessas características estão ali na imagem. O que você está vendo naquela imagem, né? Quando eu li o texto, eu já até disse algumas para vocês. E diz também para mim qual que é a sua opinião sobre o interior dessa igreja. Se você gosta, se você não gosta, o que você acha, tá? Número 3. Com base na leitura do texto, escreva com suas palavras quais as características da arte religiosa e da arte sacra. Qual que é a diferença entre as duas? Ok? E é só isso, então. Bons estudos e até semana que vem.